Olá, comunidade da Escola Técnica Irmão Pedro. É com grande satisfação que eu tenho a oportunidade de poder gravar esse vídeo, falar com vocês novamente sobre educação financeira, tema tão importante, tão relevante para todos nós, para toda a sociedade. E a gente que teve a oportunidade de conversar um pouquinho sobre essas temáticas, né, sobre a importância de conhecer, de saber o quanto é importante estar com as finanças em dia, o quanto é importante a gente se livrar dos endividamentos, o quanto é importante a gente investir com consciência. Eu estou aqui trazendo, retomando e reforçando algumas dicas de tudo que a gente trabalhou ao longo do ciclo de palestras que a gente teve a oportunidade de participar. Quem não teve a oportunidade de participar, muito prazer, eu sou o professor Diego Sigolini, trabalho na IMED, e estamos aqui para trazer algumas informações e trazer alguns cenários bem prósperos e bem rápidos sobre a importância da educação financeira e a importância da gente ter um cenário financeiro próspero, um cenário financeiro adequado para a gente conseguir realizar os nossos sonhos, os nossos objetivos e a gente alcançar as nossas metas, né? A gente conseguir ter a nossa casa, o nosso carro, a gente conseguir manter as nossas finanças em dia, a gente poder viver com tranquilidade e especialmente com saúde. Então, já iniciando aqui, queria trazer um tema, né, que a gente falou muito e que foi até despertou uma certa curiosidade, né, que a gente acaba vivendo uma corrida dos ratos, né, que a gente chama. Né. A nossa vida, a gente está sem essa educação financeira, a gente acaba trabalhando mais, gastando mais, ganhando mais, fica sem dinheiro, busca mais trabalho, busca outras fontes de renda, a gente acaba ganhando mais, novamente gasta mais, fica sem dinheiro e automaticamente gasta mais. Então o nosso ciclo, né, pessoal, o nosso ciclo acaba se tornando nada mais do que correr dentro dessa gaiolinha do rato aí, né? Então por isso que a gente chama isso de corrida dos ratos. E a gente fica refém desse ciclo quase que a vida inteira. Para a gente se libertar disso, a gente precisa entender como é que o dinheiro funciona, como é que ele chega na nossa mão, como é que a gente se comporta com o dinheiro, né? E especialmente isso passa muito por entendermos o nosso comportamento com o dinheiro, entender como a gente se relaciona com ele. Desde muito cedo a gente se relaciona mal com o dinheiro, a gente não é ensinado a trabalhar com o dinheiro, e por isso que é muito importante a gente dar um basta nisso, a qualquer tempo, sempre é tempo, né? De encarar de frente. Por mais difícil que pareça, por mais difícil que possa ser, né, sempre é tempo, sempre é hora da gente dar um basta e avançar, né? Então, isso vai muito, pessoal, das decisões que a gente vai tomando, né, ao longo da vida, ao longo das projeções que a gente faz, né? Decidir entre a razão, a emoção, as escolhas emocionais que a gente faz às vezes, ou porque está muito triste, ou porque está muito feliz, ou para se premiar, ou para acabar com uma frustração, a gente acaba usando isso para gastar. Às vezes a gente faz compras por impulso, às vezes a gente não consegue controlar a tristeza, às vezes a gente quer afogar alguma mágoa, né? Ou às vezes também a gente não consegue direcionar os nossos objetivos dentro da racionalidade que a gente precisa para poder adquirir os bens, os objetos, os objetivos de vida que a gente tem. Seja eles uma viagem, seja ele completar um estudo, seja ele dar um sentido, né, para um objetivo de vida, como ter uma casa, um carro, né, fazer um intercâmbio, fazer um curso fora, enfim, né, uma série de objetivos e sonhos que cada um de nós alimenta dentro de nós. Até porque pensar com o dinheiro, pensar no dinheiro não é errado, pessoal. Pensar que ele pode trazer alegria, tranquilidade é uma maneira correta, mas ele tem que proporcionar isso de forma amiga, né, de forma alegre, de forma tranquila para o nosso dia a dia, e não se tornar algo que a gente não consegue dormir, que a gente não consegue mais viver com aquilo, né? Então a gente tem que trabalhar com essa inteligência emocional, com esses fatores, né, do dinheiro, trabalhando a nosso favor, né? Então usando a racionalidade, a emoção, sempre para o lado positivo, para o nosso favor, né, em relação à busca do dinheiro, à busca da conquista dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Importante a gente também destacar que além dessas questões que a gente sempre tem muito
presentes, né? Importante a gente entender o que é necessidade, o que é desejo. Então, um ponto bem importante quando a gente vai comprar alguma coisa, quando a gente precisa fazer alguma aquisição, sempre pensar, né? Eu estou comprando isso porque eu quero, porque eu desejo, ou porque eu realmente necessito, né? Então, às vezes, se ficar aquela dúvida, né? Algo que eu preciso é alguma coisa de necessidade básica. Algo que eu quero é algo que não necessariamente eu preciso, né? Então, aqui tem um bom exemplo, né? Quando a gente está com sede, a água, ela é uma necessidade, mas eu estou com sede de uma Coca-Cola, porque a Coca-Cola é aquele desejo, né? Quando a gente está realmente com sede, se não tiver Coca-Cola, a gente bebe o que tiver, porque isso supre a nossa necessidade. A Coca-Cola, ela mata a sede, mas ela está ligada muito mais à vontade, está muito mais ligada ao desejo, né? Então, necessidade é aquilo que supre as nossas necessidades, é aquilo que a gente precisa para a subsistência, é realmente aquilo que é essencial para o nosso dia a dia. Já o desejo é aquilo que a gente pode esperar, pensar um pouquinho mais, deixar para amanhã, pensar um pouco, guardar alguma economia, né? Fazer alguma troca para poder adquirir aquele produto. E isso tudo pode começar a fazer diferença nessas pequenas trocas, da razão e da emoção, do guardar hoje para comprar amanhã. Essas trocas intertemporais, pessoal, todas elas fazem muita diferença lá na frente, lá no futuro, nas relações nossas com o dinheiro. Então pensem sempre sobre isso. Estou comprando por necessidade? Eu realmente preciso disso? Ou é apenas um desejo, um capricho da minha parte? Lembrem-se, os grandes vilões que estão por aí, sempre nos cercando e aparecendo de toda forma, né? Cartões de crédito, promoções, liquidações, taxas de juro baixinhas para um empréstimo, para um cartão, para um financiamento, ou até mesmo, né, quando a gente vai ao mercado, quando a gente sai para fazer compras com fome, né, pessoal? Às vezes a gente não se dá por conta disso e acaba voltando com o carrinho cheio aí, sem a mínima necessidade, às vezes até a falta da listinha de compras nos prejudica, porque aí a gente sai com fome, sai sem uma listinha de compras, quando a gente vê, o carrinho voltou completamente despreparado, chegamos em casa com o dobro da necessidade, gastamos dinheiro sem aquela necessidade básica do mês, com coisas supérfluas, né? Ou enganados pela barriga, pelo olho, ou pelo desejo, ou até mesmo pelas tentações do mercado, né, que faz aquela indução casada, quando a gente vai lá no supermercado, lá na seção de massas, que aí já tem o molho de tomate esperando, já tem um queijinho ralado mais na volta, né? Então tudo aquilo que nos induz. Se eu já vou levar a massa, eu já levo o molho, eu já levo um queijinho ralado, eu já levo tudo isso num pacote. Mas eu precisava? Será que eu não tinha alguma coisa dessas em casa que poderia me economizar algum recurso naquele momento? Então, não se deixem levar por esses grandes vilões de orçamento, né? Não deixem cair em cartão de crédito, que o cartão de crédito seja um aliado e não um vilão. Liquidações, promoções, desconfiem, pensem sempre, usem a racionalidade dos recursos para comprar nos momentos certos, taxas de juros, pensem, né? Juros sempre é juros, juros só funciona se estiver trabalhando esse recurso, essa remuneração, se estiver funcionando a seu favor. Contra você, você está sempre perdendo dinheiro. Não existe juro bom. Juro bom é aquele que está sendo remunerado para você. Então, pessoal, tudo isso que a gente conceituou, tudo isso que a gente trouxe, lembrando sempre, né, o superendividamento é um grande problema, afeta muito a vida de todos os brasileiros, né, a gente falou muito sobre isso, mais de 75% possui as contas básicas comprometidas por dívidas, então isso é um grande problema, e não é só um problema do endividamento por si só, mas ele é um problema de saúde, lembrando aqui vários tipos de problema de saúde que foram relatados por pessoas que têm dívidas, que têm débitos, né, que têm problemas de crédito. Então, cuidem dessa questão, né? Tudo isso que a gente vem falando, a questão financeira, ela vira um problema de saúde. Então, estejam atentos, sempre é tempo de dar um basta e organizar as finanças. Lembre-se sempre, né,
A gente tem que regar de pouquinho em pouquinho. A gente não consegue sair de gastador a poupador da noite para o dia, mas gradativamente a gente consegue ir regando e crescendo a nossa arvorezinha do dinheiro aí, né? Para a gente ter o nosso fruto ali na frente. Então, façam a sua parte, deem o primeiro passo, deem um passo de cada vez. Assim como tudo na nossa vida, todos os nossos objetivos, eles são dados diariamente, um dia depois do outro, um passo na frente do outro. Na nossa organização financeira também é assim. Então, para a gente organizar a vida financeira, lembre-se sempre, calcular e apurar tudo que a gente gasta nos últimos meses, preferencialmente, né? Então, primeiro, dá o basta, dizer hoje é o dia, a partir de hoje eu tenho uma nova virada na minha vida. Eu quero saber tudo que eu estou gastando, onde está indo o meu dinheiro. Então, posso começar hoje, Diego? Pode. A gente pode começar pegando os extratos bancários, vendo aonde estão indo os recursos, para onde estão sendo alocados as receitas principais da casa, né? Especialmente receita familiar, pessoal. Senta com a família, conversa com a esposa, com o pai, com filhos, conversa com as pessoas que estão no seio familiar, que precisam participar disso tudo. Isso nunca é uma decisão sozinha, né? A menos que você responda por ela sozinho, né? Envolva todo mundo, apresente as contas, dividam as ideias, vejam o que pode ser cortado, vejam onde está indo esse recurso primeiramente, né? Identifiquem aí onde estão indo os gastos. Esse é o primeiro passo. Identificar a partir do primeiro dia. Olha, nossas receitas são essas e os nossos gastos têm sido esses. Nos últimos meses, quais foram os gastos recorrentes? Quais foram o passo a passo dos gastos, né? O segundo ponto, começar a criar um registro dessas despesas, porque muita coisa que não está no extrato bancário, que não está ali nas despesas visíveis, faz parte daqueles pequenas fugas do nosso dinheiro. É aquele cafezinho que a gente toma às vezes diariamente, que está ali, mas isso é R$2, R$3 diários, isso é um chiclezinho, é uma balinha, é um refrigerante que eu pego aqui, ali ou lá, é um caderninho que eu tenho ali no senhorzinho da esquina, e assim a gente não vai vendo aonde vai R$80, R$90 no mês, R$100 no mês. Bom, R$100 no mês são 1.200 no ano, né? A gente não pode considerar que, mas são R$100 aqui, são R$20 ali, são 30 aqui. Todo o dinheiro é importante, pessoal. Então, registrem todas as despesas para que vocês consigam ver e entender onde está indo o dinheiro de vocês diariamente. Criem esse livro diário. Primeiro passo, identificar as receitas macro, como a gente viu antes ali, extratos e tudo, né? Vocês conseguem ver o macro ali do cenário. A partir disso, mês seguinte, organiza ali a partir do outro dia. Olha, a partir de hoje a gente vai registrar 30 dias seguidos, onde a gente tem ido diariamente, o que estamos fazendo com o dinheiro, passo a passo. Hoje eu saí de manhã, o que eu fiz? Chega em casa, registra tudo, desde a primeira hora da manhã até a hora que chegou em casa, todos os gastos. Feito isso, se organizou, começamos a pensar no planejamento disso, né? O famoso método 50-30-20. 50% do planejamento para gastos essenciais, 30% para aqueles desejos, né? E 20% para poupanças, que são investimentos, emergências, metas, né? Não necessariamente poupança, não é necessariamente guardar, mas sim investir, guardar para uma emergência, ter ali as metas necessárias, né? E até mesmo para pagamento de dívidas, tá, pessoal? Então, do essencial, pagar alimentação, transporte, a moradia, energia elétrica, a água, né? Os desejos, olha, dá pra gente ter uma diversão, um lazer, um passeio, um jantar diferente, um cinema, claro, vamos tentar encaixar isso, mas sempre priorizando que a gente precisa quitar o passado, pensar no presente e projetar o futuro. Lembrando sempre, 5 principais dicas para a gente organizar os gastos, né? Primeiro, entender as suas contas, então é preciso saber quais são, de qual tipo e o peso delas na renda, né? Então, entender quais são essas contas, para isso a gente faz aquele primeiro levantamento de contas. Segundo, se organizar, então pode ser num caderno, numa planilha ou até mesmo num aplicativo. Tem diversos tipos de aplicativo gratuitos, tanto para Android quanto para iPhone, quanto planilhas de Excel, quanto através da internet vocês podem escolher, né, a forma que vocês melhor se agradem.
ter disciplina, né, pessoal? Não adianta só fazer o primeiro movimento, o segundo movimento e depois não dar sequência. Como eu disse, isso é uma árvore que vai sendo regada gradativamente, assim como todos os sonhos, objetivos que a gente tenha, né? É imprescindível que a gente comece a reconhecer e entender os tipos de gasto. Então, para que a gente seja financeiramente inteligente, é importante saber o que é o gasto essencial de moradia, de contas básicas, e o que pode ser reduzido, adequado, melhorado, o que pode ser negociado para a gente otimizar o nosso recurso. E por último, né, revisar sempre os hábitos. A partir de agora, né, começar a rever. Falei muito para você sobre a história do cafezinho, né, que eu tenho um amigo que tinha um hábito de sair de casa após tomar o café e tomar um café no posto a R$3, R$3,50 que ele tomava diariamente aquele café. Então isso gerava para ele, no final do mês lá, 60 e poucos reais ao mês, né? Isso num ano são R$720. Então é uma condição que a gente, ao revisar os hábitos, a gente consegue visualizar. Então, pensem sobre isso, pensem sobre seus hábitos, pensem sobre suas práticas, certo? Então, para manter o equilíbrio desse dinheiro, então não tenham medo de encarar as finanças, todo tempo é tempo de começar, tá? Gastem menos do que vocês ganham, essa é a premissa básica de se fazer um bom orçamento, né? Identifiquem e cortem os gastos desnecessários, renegociem as dívidas, isso é um ponto imprescindível também, né? Definam objetivos financeiros, de vida, organizacionais que vocês tenham, né, para que vocês possam, olha, eu quero comprar uma casa, eu quero pagar as dívidas, eu quero comprar um carro, eu quero viajar, eu quero concluir um curso, eu quero fazer uma outra viagem, eu quero, enfim, definam objetivos que tenham valor financeiro. Isso ajuda vocês também a se posicionar com o dinheiro. Organizem um orçamento financeiro, isso é imprescindível para que vocês tenham visão do que vai acontecer, né? Façam essa reserva de emergências, porque todo mundo passa por emergências, situações acontecem e elas não estão sob nosso controle, né? Tenham disciplina, a disciplina é a essência de tudo. Sejam persistentes, né? Porque a persistência é o caminho desse êxito que vocês estão buscando, e especialmente, sejam muito felizes. Esse é o segredo de tudo. O dinheiro, ele não é para que vocês sejam escravos dele, nem reféns dele, mas ele é sim para trazer um pouco mais de conforto, de tranquilidade, de benefícios, e que ele possa suprir os sonhos, os desejos e os objetivos de vocês. Eu agradeço pela atenção, fico sempre à disposição, e é uma grande honra e uma grande alegria poder estar aqui falando para vocês mais uma vez. Foi um grande privilégio, contem comigo e um grande abraço.